A imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos, toda a sua perfeição. Livro dos Espíritos. Oi! Hoje no nosso vídeo vamos falar sobre pluralidade dos mundos. Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se todos os globos que circulam no espaço são habitados. E os espíritos respondem que sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Na questão 56, Kardec ainda pergunta se a constituição física dos diferentes globos é a mesma. E a resposta é não, não se assemelham em nada. Então, para falar sobre esse tema tão complexo para todos nós, né? Pluralidade dos mundos, mundos habitados, universo, nós trouxemos aqui algumas ideias muito gostosas, muito lúdicas para a gente fazer com as crianças. A partir de pequenas conversas, de pequenos bate-papos e de pequenas atividades artísticas, a gente pode começar a criar nos nossos pequenos essa consciência de que não estamos sós no universo. Existem muitos seres que nós não conhecemos, existe uma infinidade de planetas, de astros, de estrelas e muita coisa que nós não conhecemos ainda. Então é muito bacana a gente começar a falar sobre isso com as crianças. Uma forma muito legal é a gente criar um foguete. Olha só, um foguete feito com rolinho de papel higiênico, ou pode ser um rolo de papel toalha, folha de sulfite, ela tá durinha assim porque eu colei uma na outra, eu não tinha cartolina, então colei uma na outra para ficar durinha, pode ser cartolina também, o material que você tiver disponível em casa. E pode pintar com tinta, com giz de cera, fazer como você quiser. Criar um foguete e brincar. Brincar com a criança no sentido de ficar perguntando, nossa, se você estivesse dentro de um foguete, para onde você iria? O que você ia conhecer? Vamos pensar o que será que a gente ia encontrar lá no espaço se a gente pudesse fazer uma viagem de foguete? E aí a conversa pode ir para lugares que a gente nem espera. Tem uma canção muito bacana que a gente pode usar do Moacir Camargo que se chama Viajar nas Estrelas. E a gente pode usar essa canção também para falar de viajar pelo espaço, né? Ela é um pouquinho assim. Viajar todos os planetas pra brincar, brincar com as crianças de lá. E aí, como será que são as crianças que moram em outros planetas? São iguais a nós? São diferentes? O que elas comem? Que cor elas têm? Quantos olhos elas têm? Qual o formato delas? Nossa, a gente pode viajar nessas conversas com as crianças. Seguindo essa linha do foguete, a gente tem aqui uma ideia de fazer ponteiras de lápis para as crianças. Olha só. Aqui a gente tem duas ideias de ponteiras de lápis, uma de um foguete, uma de uma nave espacial, que a gente pode fazer com papel, com EVA, com papelão. E aqui eu fiz assim, eu coloquei um papel colado no outro, frente e verso, e eu deixei um espaço aqui no meio para encaixar o lápis. Bem fácil de fazer, tá? Seguindo a ideia das ponteiras de lápis,
A gente também pode falar do Sol. Olha que legal essa ponteira. Aqui a gente tem um Sol, e aí o Sol deixa a criança fazer do jeito que ela quiser, né? Do formato que ela quiser. Esse daqui é o meu, cada um faz o seu. Do mesmo jeito, eu fiz os dois lados, deixei o espaço aqui no meio. E a gente pode fazer uma ponteira de Sol, uma de estrela, uma de lua, uma de planetas. E aí perguntar, nossa, qual o tamanho do Sol? O Sol é grande, é pequeno? Por que tem dia que tá muito calor aqui na Terra, aqui na nossa casa, e tem dia que não tá tão quente assim? Será que tem a ver com o Sol? E a Lua? A Lua é grande, é pequena, é do tamanho do Sol, não é? Para que serve a Lua? Para que serve o Sol? Quantas estrelas existem no céu, no universo? Vamos contar? Será que essas estrelas estão perto da gente, estão longe? Olha só quantos assuntos podem ir surgindo enquanto a gente está confeccionando uma ponteirinha de lápis. E aí, seguindo a ideia da ponteira, a gente também pode fazer ponteiras de planetas. Olha que legal. Planetas diferentes esses, né? Pois é, vai da criatividade de cada um. Esses aqui são os meus, cada um faz do jeito que imaginar, né? Imaginação não tem limite. Essas ponteiras eu fiz um pouquinho diferente. Ela não tem a parte de trás, eu coloquei uma fita crepe só para segurar, mas também pode ser uma tirinha de papel, né? Como vocês acharem melhor. Essa aqui ela é mais fácil até de fazer do que as outras. E como é que eu montei esses planetas aqui? Como é que eu pintei dessa forma? É muito divertido fazer isso, pessoal. Para pintar esses planetas, a gente precisa de uma caixa. Eu usei uma caixa de sapato velha, antiguinha, que eu tinha guardada, mas você pode usar uma tampa de caixa de alguma coisa, tá? Pode ser grande, pequena, do tamanho que você quiser. A gente vai pegar o círculo branco ainda. Eu vou soltar esse daqui para mostrar para vocês. Eu pego o círculo, faço uma bolinha de fita crepe e eu vou colar esse círculo dentro da caixa. Assim. E aí, eu vou colocar um tantinho de tinta das cores que eu quiser em volta. Então, eu vou colocar um montinho de tinta, vamos supor, preta, um outro montinho de tinta amarela e um outro de tinta azul. E aí vem a parte legal. Eu vou pegar bolinha de gude, umas 3 bolinhas de gude, e vou colocar aqui dentro. Quem não tem bolinha de gude em casa, pode também usar como opção aquelas bolinhas em gel que crescem na água. Você pega algumas bolinhas, coloca aqui dentro. E aí, chacoalha, 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 chacoalha. Enquanto você estiver chacoalhando, as bolinhas vão passando pela tinta e vão sujando a bolinha, o círculo branco que tá aqui. Aí, a hora que você estiver satisfeito, que a sua arte já estiver pronta, é só você parar de chacoalhar, tira daqui e espera secar. E aí, depois que secar, é isso daqui que você vai ter como resultado. Planetas muito diferentes e muito criativos. Com esses planetas, você pode, então, fazer ponteiras de lápis, fazer decorações, como você quiser. Aqui tem uma outra sugestão que a gente fez com esses planetas. Olha só que bacana. Olha que arte linda que fica. Pode ser num papel preto. Quem não tiver papel preto, pode ser num papel branco. Você pinta ele de preto primeiro. Pode pintar com tinta, pode pintar com lápis, com giz de cera, como você quiser. Aqui eu usei lixa. É muito legal a gente fazer arte na lixa, porque tem essa sensação, né, do tato. Então é muito gostoso trabalhar com lixa, com criança principalmente. Então, como que a gente fez aqui? Antes de colar os planetas, a gente pegou uma escova de dentes e colocou tinta branca na cerda. E aí eu vim com a cerda e eu fui espirrando a tinta aqui para dar essa sensação das estrelas. O sol foi feito com giz de cera. Eu pintei com giz de cera e depois eu colei os planetas em cima. E fica uma arte bonita. A gente pode colocar até uma moldura feita de palito de sorvete, de repente. E decorar o quarto, decorar algum lugar da casa. Olha que bacana. E aí também o assunto vem, né? Vamos falar dos planetas. Olha que planeta diferente esse. O que será que tem num planeta como esse?
Que tipo de seres que vivem aqui, que tipo de natureza que existe nesse planeta. E aí a conversa vai longe também. E aí também para falar de universo, olha só que bacana. Lembra do vídeo anterior em que nós falamos dos materiais sensoriais? Dá pra gente criar também esses materiais com o tema do universo. Olha só que bacana. Aqui a gente tem um universo dentro de um potinho. Pode ser dentro de uma garrafa, dentro de um pote, o que você tiver. Aqui eu pintei a tampa de preto e aí eu preenchi esses potinhos com água e o que a minha imaginação foi falando para fazer. Tem algumas bolinhas de papel alumínio, tem aquelas bolinhas em gel também, tem glitter em forma de estrelinha, tem outros glitters, e também tem um pouquinho de óleo. O óleo dá um efeito bacana, porque ele vai ajudar algumas bolinhas a boiarem e quando eu chacoalho, olha que bacana que fica, ele dá um efeito até estrelar, né, vamos dizer assim. Então é legal. E a gente também pode fazer num saquinho. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de preencher com água, eu preenchi com gel de cabelo. Ficou meio rosa porque eu coloquei um pouco de lantejoula vermelha e aí ela acabou desbotando um pouquinho. Mas dá pra... E o gel de cabelo era transparente. Se fosse um gel de cabelo azul, ficaria um tom meio roxeado aqui dentro, né? Ficaria bem bacana. Mas você pode colocar corante também aqui, corante azul ou corante roxo, preto, corante comestível, você põe um pouquinho. E aí, de novo, é um material sensorial sobre o universo. Kardec, lá na questão 57 do Livro dos Espíritos, pergunta também se, então, os seres têm corpos e organização diferentes dos nossos. E os espíritos respondem sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. E aí, a partir dessa questão, a gente pode pensar em outras formas de conversar com as crianças que talvez não estejam tão claramente ligadas ao assunto pluralidade dos mundos, mas que estão também ligadas a essa noção que a gente precisa ter de que os seres em outros mundos são diferentes de nós, têm necessidades diferentes, têm fontes de luz e calor diferentes das nossas, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, desenhar com eles. Então, seguindo o exemplo da resposta dos espíritos, como é que um peixe vive? O que o peixe precisa para viver? Será que um peixe ia conseguir viver lá na árvore que o passarinho vive? Ou será que o passarinho, se der um mergulho lá no mar ou lá no rio, será que ele vai conseguir nadar? Será que ele vai conseguir sobreviver? Por que será que cada um tem que viver em um lugar diferente? E a gente pode também falar de outras coisas, por exemplo, um cacto e uma margarida, um girassol. Um girassol vai sobreviver lá no deserto? Será que um cacto vai sobreviver num lugar frio? E aí a gente pode pensar a partir da natureza, né? Várias situações em que um não sobreviveria no lugar do outro. Então, por isso, eles têm habitats diferentes para seguir as necessidades de cada um. A Gênese fala sobre as nebulosas, que são grupos de estrelas reunidas num ponto do espaço e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento. À distância, tem a aparência de uma nuvenzinha de fumaça. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. E aí, para isso, olha que legal que a gente pode criar uma nebulosa dentro de um pote de plástico. Essa nebulosa aqui a gente pode fazer com algodão, água, tinta, guache e um pouquinho de glitter para dar esse aspecto de estrelas, né? E aí a gente vai brincando, colocando as camadas de água, tinta, algodão, glitter, água, tinta, algodão, glitter, misturando um pouquinho azul, rosa e roxo. E aí a gente tem uma nebulosa que também dá pra gente ficar brincando, e vai e volta com ela. E pode virar um enfeite muito bonito. E aí, pensando na ideia dos mundos habitados, a gente pode criar várias maneiras de pensar como será que são esses seres em outros planetas. Então a gente pode criar com as crianças umas brincadeiras assim, ó. Olha que legal. Eu posso me fantasiar de um ser de outro planeta. Olha que bacana. E aí a gente pode pensar em várias maneiras diferentes de fazer essa faixa aqui. Ou então brincar com massinha.
Olha só que legal! Modelar a massinha para tentar criar um ser de outro planeta, como a nossa imaginação mandar. Bom, para finalizar, a gente tem algumas dicas de livros e de histórias e de filmes para falar para vocês que podem também ser de grande ajuda. Por exemplo, O Pequeno Príncipe. Na história do Pequeno Príncipe, ele viaja pelo universo para vários planetas diferentes. E olha só quanta diversidade ele encontra nesses planetas. O que mais será que ele poderia encontrar se ele continuasse viajando? A gente tem um livro do Pequeno Príncipe e tem o Pequeno Príncipe em desenho animado, que também tem uma diversidade gigante de planetas que ele conhece. Existe um livro chamado Adivinha o Quanto Eu Te Amo? Esse livro é a história de um coelhinho que tenta mostrar pro pai que ele ama muito o pai dele. Então ele começa dizendo: pai, adivinha o quanto eu te amo? É do tamanho do comprimento das minhas orelhas. E o pai diz: e eu te amo do comprimento das minhas. E aí ele fala: nossa, meu pai me ama mais do que eu. E ele continua durante o dia inteiro: pai, adivinha o quanto eu te amo? É do tamanho dos meus braços. E o pai fala: e eu te amo do tamanho dos meus. E o coelhinho vai durante a história inteira pensando numa maneira de dizer pro pai que ele ama mais o pai do que o pai ama ele. E ele não consegue. Quando chega no final da história, ele vai deitar para dormir e ele tem uma brilhante ideia. E ele fala assim: pai, eu te amo daqui até a lua. Pronto, agora eu venci meu pai, né? E o pai responde: eu também te amo daqui até a lua. Ida e volta. E aí a história acaba. É uma história para falar de família, linda, por sinal, mas a gente também pode começar a pensar nesse assunto, né? Do universo. Poxa vida, qual será a distância da Terra até a Lua? Será que é muito longe? E aí a gente continua filosofando. E daqui até o Sol? E daqui até outros planetas? Então é uma história bem bacana nesse sentido. A gente também tem outras histórias para falar desse assunto, né? Vários livros que a gente pode encontrar falando sobre o universo. Uma literatura muito bacana e divertida é O Astronauta, da Turma da Mônica, que viaja também, conhece muitos planetas, conhece muitos seres diferentes. E a gente também tem vários personagens que podem nos ajudar, né? Então olha só que bacana. A gente tem a história do Wall-E, a gente tem a história do ET. Olha que legal. História linda também para falar sobre esse assunto, né? E a gente tem o nosso grande viajor do universo, Buzz Lightyear, que bacana, que também pode contar várias histórias e nos ajudar a criar outras histórias também. Esperamos que você tenha gostado. Lembra de dar a sua curtida e de ativar o sininho para você não perder nada aqui do nosso canal. No nosso próximo vídeo vamos falar sobre atividades para a evangelização de bebês. Então, fica ligado e até lá!